Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando sequência aí, né, como eu disse, a gente estava dando as razões para crer na Igreja Católica, na aula passada. A gente falou a respeito, só repetindo a nossa premissa, né, que era o quê? Há uma única Igreja verdadeira e foi fundada por Cristo, da qual ele é a cabeça, e que, para além de sua estrutura humana e material visível, é uma instituição divina e guardiã da verdade revelada e meio através do qual o Espírito Santo continua orientando o mundo ao longo da história. Então, essa é a nossa premissa. A gente falou falou o que significa católico, né? Por que a gente é a Igreja Católica Apostólica Romana. E o que o catolicismo afirma, que é que Jesus fundou uma única igreja e garantiu que ela manteria sua unidade até o fim dos tempos e seria guiada por ele. Gravem essa palavra em unidade, a gente frisa muito ela, isso é uma característica fundamental da Igreja Católica. Porque essa unidade gera segurança, direção, enfim. Ela possui um líder, que é o Papa. O primeiro Papa foi Pedro, e desde então há uma sequência ininterrupta de papas, sendo o Papa Francisco do 166º líder da Igreja. Então essas foram as afirmações sobre a Igreja. A gente falou quais foram as objeções contra o catolicismo, que vem sobretudo a partir da Reforma Protestante, que foi lá em 1500 e alguma coisa, certo? A gente falou um pouquinho de Martinho Lutero. A gente falou sobre as afirmações, entre muitas outras, mas principalmente sobre a negação da existência do sacerdócio, da autoridade papal, e que ele não diferenciava o poder sacerdotal dos leigos do clero. E, enfim, a gente viu aí por que a Igreja Católica não foi criada por Constantino, na verdade a gente já tinha visto antes. A gente falou muito sobre a sucessão apostólica, as evidências de que há uma sucessão apostólica e registros dela desde lá do início da Igreja, em vários documentos históricos que são aceitos pela historiografia geral. A gente falou sobre o que são as heresias, falou sobre o surgimento das outras denominações cristãs, né? E aí como que a gente fez uma lista das igrejas que foram surgindo a partir da Reforma Protestante, sendo a luterana fundada por Lutero em 1524, a gente viu aí até chegar no nosso século. E aí a gente falou sobre as razões pelas quais Jesus fundaria uma única igreja, certo? Sobre os sacramentos que a igreja guarda e a unidade da doutrina aí ao longo dos tempos. E aí ficou faltando aqui. Bom, uma parte que eu vou falar rapidamente agora que é sobre as fontes de fé, ok? Da nossa igreja. Por que é importante falar sobre as fontes de fé? Sobre isso que eu vou falar agora. A gente vai se nortear pela seguinte pergunta. A Bíblia é a única fonte de fé? Certo? A Bíblia é a única fonte de fé do cristianismo? E é justamente, precisamente esse ponto que é o ponto de partida para a gente entender o catolicismo. Por quê? Porque Martinho Lutero, ele fez a seguinte afirmação, entre muitas outras, de que as escrituras, a Bíblia é a única fonte segura assim, de fé, certo? Então, a partir daí, com o surgimento das diversas denominações, qualquer protestante que tem aqui pessoas que já foram protestantes, pessoas que são, qualquer protestante vai dizer que uma coisa é verdadeira porque ela está na Bíblia, certo? Essa é a justificativa, e a Bíblia é a palavra de Deus.
No entanto, vamos entender isso daí. Primeiro, nós, católicos, entendemos que a palavra de Deus é a verdade, sim. No entanto, a palavra de Deus ela não se resume de forma alguma a um livro. E quando eu digo isso, eu não estou diminuindo a importância da Sagrada Escritura, ok? Mas o fato de eu dizer que a palavra de Deus é a verdade, e isso é um fato, a Igreja Católica afirma isso, é diferente de eu dizer que a palavra de Deus se resume a um livro, porque ela não se resume a um livro. A palavra de Deus, antes de ser um livro, é uma pessoa. E isso é muito importante da gente ter em mente. Então, repetindo, a palavra de Deus não se resume a um livro. Entendemos que a palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Certo? E, portanto, essa palavra não se expressa somente através daquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Apesar de se expressar também através disso. Ok? E aí a gente entende também que a Igreja Católica, ela sempre ensinou que existe uma precedência da Igreja sobre o cânon dos livros sagrados. O que seria o cânon dos livros sagrados, das Escrituras? São aqueles livros que fazem parte da Bíblia. E aí eu vou até aquela fala clássica do Paulo Ricardo, que quem acompanha e conhece sabe, que tem pessoas que acham que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Jesus chegou e falou, aqui está a Bíblia, essa é a minha palavra. O Padre Paulo sempre faz essa piadinha aí. E realmente, se a gente parar para pensar de uma forma bem realista, assim, e até tendo como ponto de partida o que a gente viu nas últimas aulas, a gente falou bastante do início do cristianismo, como que era aquela vida ali orgânica dos primeiros cristãos e tudo, e assim, sair um pouco da nossa bolha de século XXI, em que a gente tem WhatsApp, internet, e entra na Amazon e compra todos esses livros aqui, depois que foi criada a imprensa, enfim, a realidade não era essa. Então, a fé dos primeiros cristãos não era baseada em algo escrito, era baseada em algo vivo, falado, na tradição, certo? Então, os primeiros cristãos, eles receberam sua fé, seus ensinamentos, enfim, daqueles que receberam diretamente de Jesus, que foram os apóstolos, que foram os primeiros sacerdotes. Mas aí eu quero citar um ponto importante de reflexão. A gente tem aí no Novo Testamento, né? A gente tem o Antigo Testamento, que tem 46 livros, selecionados aí das Antigas Escrituras pela Igreja Católica para estar presentes ali. Eu não sei se vocês sabem, mas isso foi séculos, já tinha séculos de cristianismo, até que foram estabelecidos que são estes os livros que compõem a Sagrada Escritura. E o Novo Testamento, que tem 27 livros aí, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E tem um monte de outros que são chamados evangelhos apócrifos. Sim, foram, como a gente falou, acho que 2 aulas para trás, a maior parte desses ditos evangelhos apócrifos, eles foram escritos muito depois dos acontecimentos. E quanto mais próximo do acontecimento é o registro da fonte histórica, mais confiável ela é, mais segura ela é. E, enfim, os 4 evangelhos são aqueles que seguramente contêm a verdade daquilo que Jesus ensinou. Mas contém toda a verdade? Não, contém uma parte pequena dela, inclusive. Mas que absurdo, porque no Evangelho está tudo que Jesus ensinou. Não, não está. E o próprio Evangelho fala que não está. Se a gente pegar lá o Evangelho de São João, João foi um dos 12 apóstolos, o apóstolo amado. Não sei se vocês lembram, aquele único que esteve lá ao pé da cruz. O único que não foi martirizado, morreu velhinho, certo? Então, lá no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 25, ou seja, a conclusão do Evangelho de João, o final do Evangelho de João, vou ler para vocês, ó. Este é o discípulo que dá testemunho de tudo isso e que escreveu essas coisas. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos.
Então, a própria conclusão do Evangelho de João fala pra gente que o Evangelho não contém tudo aquilo que Jesus ensinou, certo? Nós podemos ler os 4 Evangelhos em um dia, facilmente, ok? Jesus viveu ali 30 anos de vida oculta, depois ele escolheu 12 apóstolos para estarem mais próximos de si, que foram aqueles para os quais ele revelou os segredos mais íntimos da sua doutrina. E ele passou 3 anos em constante convívio com esses apóstolos. O que Jesus não fez em 3 anos, o que Jesus não ensinou para eles em 3 anos diariamente? Parem e pensem. Se tudo está contido nos evangelhos, não está, certo? Então, esses 12 apóstolos, eles receberam orientações cotidianas, precisas, profundas aí, da doutrina que Cristo veio trazer, certo? Do que ele esperava que eles fizessem depois. Inclusive, depois Jesus ressuscitou e passou 40 dias, apareceu para diversos ali, deu novas orientações. Então, assim, é de se esperar, é razoável compreender, um pouco de boa vontade, que tudo aquilo que Jesus queria que fosse feito, ele passou na intimidade para os seus apóstolos, certo? Para que eles dessem continuidade à obra, e ele dá vários indícios disso aí no Evangelho, em algumas falas que estão registradas. Além disso, lá no próprio Evangelho de João, Jesus fala que ele ia continuar a obra que ele veio fazer aqui através do Espírito Santo. Então ele fala lá em João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos disse. Certo? Então, assim, resumindo, por que eu estou falando isso tudo? Para que a gente entenda que na Igreja Católica, a Bíblia, a Sagrada Escritura, não é a nossa única fonte de fé, mas é uma delas. Nós temos aí 3 fontes de fé. Eu ia até abrir aqui para poder escrever para vocês, mas não tem necessidade não, porque a única coisa que eu ia escrever para vocês hoje é esse esqueminha das 3 fontes de fé da Igreja Católica. Coloquem aí. Nossas 3 fontes de fé são as Escrituras, a tradição e o magistério. Então, as Escrituras é o quê? É a Bíblia, ok? A tradição, que é a tradição? A tradição com T maiúsculo, certo? Tradição não é simplesmente, aqui ela não significa simplesmente aquilo que ela tem no seu sentido comum, que a gente usa no dia a dia. Mas quando a gente está falando de tradição com T maiúsculo, a gente está falando de tudo aquilo que foi ensinado primeiro por Jesus aos seus apóstolos, foi o legado de Cristo para que eles formassem o povo cristão, e que o próprio Espírito Santo foi ensinando para a sua igreja através dos séculos, ok? Então, a Sagrada Tradição, ela traz o tesouro da nossa doutrina, e ela vem lá de Cristo. Ela remonta lá de Cristo, do que ele ensinou para os seus apóstolos, do que estes ensinaram para os primeiros cristãos, e por aí vai, ok? E, em terceiro lugar, a nossa outra fonte de fé é o magistério. O que é o magistério? O magistério é o clero, certo? Ou seja, são sacerdotes que, com o seu poder sacerdotal e com a sua descendência aí lá dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, como a gente já falou, eles guardam o tesouro da tradição, certo? Então, os apóstolos, que foram os primeiros sacerdotes e passaram esse sacerdócio para frente, ungindo pelo sacramento da ordem os novos sacerdotes, eles são aqueles que, além de guardar esse tesouro dos sacramentos e ministrar para o povo de Deus, certo? Dar a vida, trazer a vida da graça para a igreja, eles guardam o tesouro da tradição, daquilo que receberam e daquilo que, através do Espírito Santo, foi se desenvolvendo no entendimento da doutrina, ok? Então, existe uma graça de estado do sacerdote quando ele verdadeiramente busca viver o seu sacerdócio
de conduzir o povo, de guardar a tradição, de interpretar as escrituras, certo? Então, existe uma chave de leitura para a Sagrada Escritura que vem da tradição e do magistério. E aí, como eu disse, agora vai fazer mais sentido para vocês, que o magistério católico, o clero, sempre ensinou que a igreja precede a escolha das Sagradas Escrituras, porque foi a própria sabedoria do magistério, com a tradição, inspirada pelo Espírito Santo, que selecionou esses livros, que fez esse registro, certo? Então, das nossas 3 fontes de fé, o Novo Testamento é a que vem, é a mais recente, ok? Então, qual que é a primeira aí, temporalmente falando? É o magistério, que vem aí desde dos 12 apóstolos. E da tradição que eles receberam de Jesus, passaram para os primeiros cristãos, enfim, e daí a escolha do cânon da Sagrada Escritura. Então, quando uma pessoa falar, isso daqui não é porque não está na Bíblia, a gente não pode discutir nesses termos, conversar nesses termos, porque a Bíblia não é a nossa única fonte de fé. E para que nós entendamos aquilo que está na Bíblia, nós precisamos dessa chave de leitura da igreja, ok? Porque senão acontece o que eu falei na última aula. Como que se qualquer um pode interpretar o que está ali, em qualquer contexto, como pode o Espírito Santo ter inspirado, então, tantas coisas diferentes sobre uma mesma afirmação? O Espírito Santo, ele é a própria verdade, a unidade, a clareza. Ele não poderia ser fonte de divisão, ok? Então, mais um ponto aí pra gente compreender a respeito da Igreja Católica. Ficou claro essa questão das nossas 3 fontes de fé? E que, para nós católicos, a Bíblia não é a única fonte de fé, é uma das nossas 3 fontes de fé, é um dos 3 pilares aí da igreja, certo? Então, beleza. Encerramos essa parte em relativo às Sagradas Escrituras e agora nós vamos para a última, digamos assim, das que eu selecionei, né? Para a última das razões para se crer na Igreja Católica como a Igreja verdadeira fundada por Jesus, que é a conformidade de espírito dos santos, ok? E os milagres. E essa, para mim, como eu disse, é a parte mais interessante, mais bonita, que traz mais esperança, mais alegria, enfim, pela importância que ela tem prática, assim, na nossa vida e pela capacidade que ela tem de mostrar, assim, com clareza a beleza dessa verdade e de tocar nosso coração e de nos mover e de nos mostrar o caminho de uma forma concreta, ok? E o que eu quero dizer quando eu... Bom, vamos lá. Primeiro, quem foram os santos? Os santos são as imagens que a gente fica adorando lá? Não é isso, tá? A primeira coisa que a gente tem para entender é que os santos são pessoas, como nós. Como nós, num sentido, mas que conseguiram alcançar um amor a Deus muito maior do que eu tenho certeza que nós temos hoje. Mas se Deus quiser, com a sua graça, um dia a gente chega lá. Pelo menos é isso que Ele espera de nós. Se a gente não chegar, a gente tem que morrer tentando. Se a gente parar de tentar, isso é a condenação. Certo? Então, se Deus quiser, vamos morrer tentando buscar a perfeição, como Jesus falou, sede perfeitos, né? Então, os santos foram aqueles que nessa vida amaram a Deus. Realmente, eles realmente cumpriram o primeiro mandamento, só isso. Porque se a gente parar para fazer um exame de consciência verdadeiro e profundo, a gente vai ver que a gente já começa ali no primeiro, ficando um pouco perplexos, né? Porque qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês realmente amam a Deus sobre todas as coisas? Porque eu sei que eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Com a minha razão, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Porque eu reconheço que Ele deve ser amado sobre todas as coisas. E eu realmente quero amá-lo sobre todas as coisas. Mas com as minhas ações, eu sei que eu não faço isso. Com o meu coração, eu sei que eu não faço isso. Pois senão eu pensaria nele o tempo todo. Eu pensaria nele em tudo que eu fizesse. Eu ia fazer,
pensando unicamente em agradá-lo. E a verdade é que eu não faço isso. E os santos, eles conseguiram chegar a esse grau de união com Deus em que eles realmente amavam a Deus sobre todas as coisas. E aí que vem o grande mistério e aquela grande questão de que nós na igreja cremos e nós vemos acontecer o mistério da santificação. Porque a gente crê sim que a graça de Deus através do Espírito Santo pode agir no homem e que ele pode ser transformado, que ele pode ser deificado. Ou seja, ele pode passar a ter uma vida divina. Lembra aquela frasinha de São Paulo? Não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Esse é o objetivo, certo? É isso que a gente deve buscar. E é isso que os santos buscaram e conseguiram. E como que eles conseguiram? Tem aquela passagem do Evangelho que Jesus fala assim, que o reino dos céus é como um... Eu não lembro direito o que, mas é assim, um comerciante que compra, ajunta tesouro, enfim, ele busca pedras preciosas, acho que é isso. Ele busca pedras preciosas, enfim. E aí, quando ele encontra uma certa joia de grande valor, ele vende tudo. E ele troca tudo por aquilo ali. Ok? Ou seja, o que Jesus nos mostra com isso daí? Que é o que os santos perceberam. Eles encontraram um tesouro de grande valor e eles trocaram tudo por aquilo ali. Eles renunciaram a si mesmos, eles esqueceram de si para amar a Deus, amar o próximo. E aí, o que é interessante? Esses são os verdadeiros amigos de Deus. Interessante é ver que, como Deus é misericordioso, como a misericórdia dele se manifesta em todas essas coisas. Porque quando nós olhamos para, através dos séculos, a vida dos santos, o heroísmo que eles tiveram, a gente vê claramente que aquelas ações ali, aquele amor por Deus e aquele amor pelo próximo, até o esquecimento de si, não pode ser simplesmente humano. Que não existem forças humanas que sustentam as ações dos santos, o heroísmo dos santos. Basta a gente ver ali o martírio dos primeiros cristãos, que todos ficavam perplexos, enfim, com aquela coragem, com aquele desprezo do mundo, certo? Aquele amor pelas coisas eternas. Não sei se vocês... Todo mundo deve saber quem é a Madre Teresa de Calcutá. Eu acho muito interessante a gente falar dos santos da nossa época, por várias questões que eu vou citar aqui. Mas a Madre Teresa de Calcutá tinha um jornalista que perseguia muito ela, né? E a obra dela. E ela tava lá, acho que não sei se era dando banho em um leproso, limpando um leproso, cuidando de alguém assim, de um enfermo. E aí o jornalista fala assim, eu não faria isso nem por todo o dinheiro do mundo. Aí ela fala, nem eu. Enfim, ela não estava fazendo aquilo ali por uma série de outras razões, pela caridade de Cristo que transbordava nela, que ela conseguia enxergar um outro Cristo ali naquele que sofre, que é o que Cristo nos manda fazer. Então, Jesus fala lá pra gente, né, todas as vezes que ele vai falar que a questão das obras de misericórdia corporais. Não sei se vocês lembram dessa passagem do Evangelho, que ela vai ser critério de julgamento dos bons e dos maus no fim dos tempos. Ele fala, que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Vinde, benditos de meu Pai. E aí ele fala, eu estava com fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Então, não sei se todo mundo lembra dessa passagem. Mas os santos, eles enxergavam Cristo no outro, certo? E eles tinham essa vida divina aí. E assim, a misericórdia de Deus que eu estava dizendo se manifesta na vida dos santos por várias razões. Primeiro, porque ela se manifesta ali na própria vida do santo, que experimenta essa misericórdia, de que vê a ação da graça de Deus, vê como que Deus pode agir através dele e já prova, e a gente olha para o santo e fala, nossa, ele é pobre, ele sofre, ele é perseguido e tudo, ele é martirizado, mas ele é mais feliz que todo mundo.
Ele tem uma felicidade plena e imperturbável que vem da união com Deus. Ele alcançou aquilo que todos buscam e não encontram, certo? E então, primeiro, a misericórdia de Deus se manifesta aí na vida pessoal do santo. A gente vê como Deus é bom, como que ele pode se unir ao homem ainda aqui nessa vida. Mas, no segundo lugar, a misericórdia de Deus se manifesta para nós, católicos, cristãos, homens de todos os tempos, porque a gente tem esses santos para admirar, para olhar que eles eram como nós e ver que é possível, certo? E ver que Deus realmente age, ver que é possível mudar, que é possível ser melhor, que é possível praticar as virtudes de modo heróico, certo? E aí, a misericórdia de Deus se reflete também no fato de que ele tem os seus santos, são os mais diversos possíveis, com as mais diferentes vidas, com os mais diferentes passados, com as mais diferentes classes sociais. Então, nós temos santos que foram grandes pecadores, como São Cipriano, o bruxo aí. A gente teve Santa Maria Madalena, aquela que mais amou, chamada de apóstola dos apóstolos. Foi uma grande pecadora. A gente tem Santo Agostinho, que teve aí uma vida... enfim, por 30 anos aí ele teve uma vida afastada de Deus, né? A gente tem São Francisco de Assis, tem muitos santos. E a gente, por outro lado, tem santos que foram preservados desde a sua mais tenra idade, que tiveram claros chamados aí de Deus desde o início, foram preservados do pecado. A gente tem Santa Teresinha, a gente tem São Domingos Sávio, a gente tem São Luís Gonzaga, a gente tem São João Maria Vianney, São Felipe Neri, enfim, Padre Pio. Quantos santos aí que já deram mostras da sua santidade desde o princípio. Ah, então um é maior que o outro? Não, eles são diferentes. Não por isso, né? Claro que existem diferentes graus de santidade. Mas Deus mostra que qualquer realidade nossa, ele já mostra pra gente, é possível. Aí eu lembro que eu pensei assim, será que existe algum santo, alguma santa mãe solteira? Porque eu sou mãe solteira. Aí eu lembrei, poxa, Santo Agostinho foi pai solteiro, ele era pai do Adeodato, sabe? E recentemente descobri uma outra santa também, que mais recente eu esqueci qual que é. Mas assim, nós tivemos santos que foram extremamente ignorantes no sentido de não serem letrados, de serem analfabetos. A gente tem aí Santa Bernadette, Santa Catarina de Siena, que era uma humilde camponesa, mas a graça de Deus deu para ela toda a sua sabedoria. A gente tem os 3 pastorinhos de Fátima, mas a gente tem também um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, uma Santa Edith Stein. A gente tem santos que foram paupérrimos, monges, enfim. E a gente tem santos que foram reis. São Luís IX, rei da França, certo? Santa Helena, a mãe de Constantino, muitos outros. Enfim, santos que morreram jovens, morreram velhos, falando isso pra gente ver como que nessa misericórdia Deus nos dá todos esses exemplos aí pra gente ver e saber que é possível. E ainda gostaria de pontuar que a misericórdia de Deus se manifesta para nós através dos seus santos por outra razão, que é a seguinte, para vocês refletirem, porque isso é um ponto, acho que é o ponto mais evidente para mim sobre a presença da verdade na Igreja Católica. Bom, talvez não seja tão evidente para nós, sem um pouco de reflexão, por causa do nosso tempo, que a gente vive na época da internet, como eu disse, da imprensa, que uma coisa acontece e a gente fica sabendo dela do outro lado do mundo, que eu digito uma frase no Google e eu tenho acesso a diversas obras, diversas informações, mas isso é uma coisa extremamente recente. Se vocês pararem para pensar, durante praticamente toda a história do mundo, toda a história do cristianismo, digamos assim, o acesso à informação não era assim, né? Então, assim, uma pessoa que nascia num país, numa determinada época, para ela ter acesso ao que uma outra pessoa viveu numa outra época, em outro século, num lugar totalmente distante do dela,
a realidade do que aquela pessoa viveu, é uma coisa muito complexa, certo? Até para uma obra, um livro, uma biografia de um santo ser reproduzido e chegar até uma outra pessoa. Então, assim, os registros das experiências dos santos com Deus, das suas experiências místicas, das suas experiências pessoais e tudo, eles não tinham como, não eram tão acessíveis assim. Entendem o que eu tô querendo dizer? Por que eu tô falando isso? Porque se você olha na vida dos santos, no itinerário dos santos, se por um lado a história de cada um com Deus é absolutamente particular, por outro lado, ela também em um certo sentido é a mesma em todos, que é aquele caminho pro amor de Deus. E nesse sentido a gente vê uma unidade aí das coisas que eles viveram espiritualmente, das revelações que eles tiveram, das experiências espirituais, da maneira de entender a fé, da forma como eles foram chamados, da forma, na maior parte das vezes, absolutamente sobrenatural, em diferentes épocas, em diferentes lugares, em diferentes condições sociais, e como que esse fenômeno da experiência de Deus, certo? E da manifestação de Deus, do chamado de Deus, se repete nessas diferentes épocas, nesses diferentes lugares, e dão frutos semelhantes, certo? E como que os milagres acontecem também. E assim, simplesmente não é possível que todos eles estivessem mentindo sobre a mesma coisa, eles combinaram em diferentes épocas, enfim, eles foram lá no Google e forjaram tudo, sabe? Não dá. Se eu tiver um pouquinho de boa vontade diante da realidade, ok? E quando eu mergulho na vida desses santos, na época eles viram os relatos históricos das pessoas que viveram com eles, e eu não tô falando só de santos não, porque eu vou falar mais aqui dos milagres, dos diversos milagres que Deus realizou através dos santos, e enfim. A gente vai ver que simplesmente eu posso querer ficar negando, como eu falei pra vocês lá, que o milagre de Fátima foi uma alucinação coletiva de 70 mil pessoas, que é o que disseram pra explicar o que aconteceu lá. Se quiser tomar esse caminho, tudo bem. Mas assim, o caminho mais razoável não é esse, ok? Então, isso é o que eu chamo de conformidade de espírito dos santos ao longo de todos os tempos. Isso pra mim é um dos pontos que mostram que a verdade está na igreja e que Deus faz isso com essa finalidade também. Porque todos os santos da igreja, eles tiveram um profundo espírito de submissão e obediência à igreja. E um reconhecimento de que ela é o corpo do qual Cristo é a cabeça e da sua realidade sobrenatural. E todos os santos, eles foram, em alguma medida, perseguidos pela própria igreja quando viveram. Eles foram perseguidos, testados, certo? E mesmo assim, eles nunca deixaram de ser submissos, obedientes, aceitar tudo aquilo, porque através daquele sofrimento a verdade se revelou depois. Ok? E aí, enfim, isso aí vocês vão conseguir ver ao mergulhar na vida dos santos, que é o que eu recomendo fortemente. Porque não tem uma maneira melhor da gente formar o nosso imaginário cristão, ou seja, como age um cristão, como eu vivo como um católico, observando a vida daqueles que souberam viver assim plenamente. Então, eu vou citar, agora eu vou falar para vocês de casos, de situações concretas, tá? Primeiro, vou falar de Santa Catarina de Sena. Então, quem foi Santa Catarina de Sena? Não sei se todos já ouviram falar dela, mas ela é uma figura, assim, muito importante, porque ela viveu em deixa eu ver aqui, 1200 e pouco. Eu sou muito ruim com datas precisas. Bom, ela nasceu em 1347, perdão. Ela viveu no século XII, certo? Numa época em que havia cristandade. O que é a cristandade? É a civilização cristã. A sociedade era cristã, certo? Então era o paraíso na Terra? Não. Não era. Muitos pensam, muitos que acham que a Idade Média era o paraíso na Terra. Cristandade. Não era.
A igreja era cheia de problemas, o clero era cheio de problemas e misérias. E a gente vê muito isso, por exemplo, através de Santa Catarina de Sena. Porque Santa Catarina de Sena, ela era uma camponesa, filha de uma família numerosa, pobre. E ela foi uma leiga. Ela nem sequer foi religiosa. Não tinha estudos, mas ela foi uma das maiores mulheres, assim, da história. Por quê? Bom, ela viveu na Itália, em Sena, e ela foi uma grande mística. Ela recebeu muitas revelações divinas e ela foi uma líder também. Ela influenciou muitas pessoas ao seu redor. Ela foi uma orientadora, ela era uma mulher pobre, iletrada, do século XIV? 14. Que orientava espiritualmente uma série de pessoas, homens e mulheres, dado o poder da sua influência, que era um reflexo daquilo que Deus fazia nela. E ela foi uma grande mística, ela teve muitas revelações, ela teve revelações diretas de Deus Pai. Inclusive, um livro maravilhoso, que é esse aqui, O Diálogo de Santa Catarina de Sena, que ela registra revelações do diálogo dela com Deus, e não era Jesus, era Deus Pai, tá? Enfim, tem partes em que Deus fala para ela dos pecados do clero, das misérias da igreja, várias coisas que aconteceu naquela época, que a gente acha que era tudo perfeito, e ao mesmo tempo como que Deus fala para ela que os seus sacerdotes são seus ungidos, enfim, tem que rezar por eles e tudo, muitas coisas. Mas o mais interessante é que ela influenciou o mundo inteiro da época dela. Ela influenciava reis, papas, ela aconselhava diversas pessoas. Então, assim, ela foi fundamental nos rumos dos países, do mundo mesmo, na sua época. Eu marquei aqui para ler um pedacinho para vocês. Cadê? Olha só. Bom, no começo, né, quando ela era novinha lá e ela queria só ficar num quartinho rezando, aí a mãe dela não gostava muito, queria que ela casasse, mas por fim o pai dela tomou partido dela e deixou. E aí com 15 anos ela virou uma terciária da Ordem de São Domingos, mas ela era uma leiga, vivia em casa. E olha só que interessante, com 20 anos a fervorosa moça já se impusera na cidade natal de Sena. Semanalmente dirigiu uma reunião pública de exortação, oração e ensino com a presença de muitos leigos, religiosos e sacerdotes no Hospital de Santa Maria della Scala. De tais reuniões nasceu a famosa família catariniana. Enfim, dotada de poderes supranormais, a jovem mama impressionava quantos delas se aproximavam, parecia ler nas consciências e tinha sempre a solução justa para os mais difíceis casos. Então, assim, era reconhecido publicamente a ação de Deus na vida dela. E aí, tem uma parte aqui em que ela teve uma experiência mística e Deus falou para ela o seguinte: a salvação dos homens exige que tu voltes à vida, mas não viverás mais como até agora. O pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia, porque ela tinha uma vida recolhida de oração. Pelo contrário, para a salvação das almas, deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes, a leigos, clérigos e religiosos. Colocarei em tua boca uma sabedoria a qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te-ei diante de papas, de bispos e de governantes do povo cristão, a fim de que por meio dos fracos, como é do meu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes. Isso é muito interessante, né? Porque Catarina teve um poder imenso de persuasão na época dela e as pessoas adoram falar que a igreja reprimia as mulheres, que elas não tinham voz. Então, assim, lá no século XIV, uma mulher dizia pro Papa e pros reis o que eles tinham que fazer e eles ouviam, certo? Porque ela realmente tinha ali a unção do Espírito Santo. Então, mais uma partezinha aqui, ó. Bom, não quero ficar lendo muito, mas sobre a ação que ela teve aí, ó. Catarina, então, já em contato com grandes teólogos, juristas,
jurisconsultores e artistas de cena, percebeu o perigo de guerra entre príncipes cristãos. Ela idealizou uma cruzada, lá na época dela, ó. No cômputo geral de suas missivas, possuímos as cartas de Catarina, que a gente pode pegar, a gente pode ler. Documentos históricos. A gente tem 23 cartas de Catarina endereçadas a papas, 19 a cardeais, bispos e prelados, 13 cartas a reis e rainhas, 6 a comandantes militares, 29 a senhoras da alta sociedade, 15 cartas a artistas, 12 a juristas e médicos, 16 a membros da própria família, 32 a discípulos, 17 a irmãs da ordem da penitência, 17 a monjas, 47 a frades e eremitas, 34 a monges, 9 a sacerdotes do clero secular, 11 a membros de associações leigas. Enfim, eu não vou ler o resto não, tá? Enfim, tem esses registros aí. E por que as pessoas ouviam ela? Simplesmente uma mulher vai chegar, vai falar e todo mundo vai obedecer? Não, porque ela evidentemente sabia o que ela estava falando, ela revelava coisas das consciências das pessoas. A gente tem tudo isso daí registrado. Então, enfim, essa foi Catarina. E como que é evidente a influência dela no mundo, a ação de Deus sobrenatural na vida dela, na sociedade e tudo mais, tá? Outra pessoa, outro santo aí muito importante, São Francisco de Assis. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Viu São Francisco com uma pombinha, um cachorrinho do lado, protetor dos animais, mas São Francisco quem foi São Francisco? Pra mim, eu sou muito suspeita para falar, porque o primeiro santo que eu amei foi São Francisco. Na verdade, eu tive uma conversão forte, assim, quando eu tinha 17 anos, porque eu li a biografia dele. E a de Santa Teresinha e de São João Maria Vianney, tudo de uma vez, assim, por acaso. E assim, ele foi um homem que viveu uma radicalidade na santidade dele. E ele, quando era jovem, depois de ter uma vida muito assim, ele era muito festeiro, né? Ele era um jovem lá de Assis, na Itália, filho de um comerciante, Pedro Bernardone, que, enfim, queria ser cavaleiro, então foi pra guerra, teve alguma experiência lá, voltou. E ele teve um grande momento de conversão em que ele realmente queria viver totalmente entregue a Deus e renunciar a tudo no mundo. Então ele deixou tudo do pai dele, ele quis ter uma nova forma de vida, ele foi completamente assim, arrebatado por aquelas palavras do evangelho, de você ir pelo mundo e não levar 2 túnicas, e não ter nada, ele quis viver aquilo ali ao pé da letra. E nessa época, na época dele, que era 1200 e alguma coisa também, a igreja passava por uma de suas crises que ela sempre tem, em que o clero estava muito, enfim, muito materialista, assim, no sentido, não no sentido moderno da palavra materialismo, mas no sentido de muito voltado para coisas mundanas, para riquezas, enfim. E a igreja vivia uma crise nas suas próprias vocações, no seu próprio sacerdócio. E Francisco, ele foi uma luz para a igreja do seu tempo, porque ele, diante de toda aquela opulência, ele quis viver da pobreza, sabe? Viver o evangelho ao pé da letra. Ele renunciou a tudo e ele foi teve uma experiência em que Jesus pediu para que ele reconstruísse a igreja. E ele entendeu que era uma igreja que caiu aos pedaços lá em São Damião e começou a reconstruir ela mesmo. E os jovens de Assis passaram a se juntar a ele e querer viver como ele. Porque a gente tem que entender que uma pessoa que vive a santidade, ela tem Deus transborda através dela e atinge as pessoas ao seu redor de uma forma inexplicável. Então ele contaminava a juventude de Assis, como muitos disseram. E aí muitos começaram a se juntar a ele, viver naquela extrema pobreza, largar tudo. E a gente vê que, na verdade, quando Cristo manda ele reconstruir a igreja, não era simplesmente aquela igreja física, mas ele seria uma luz para a igreja no seu tempo. E o próprio Papa da época reconheceu isso. E, de repente, tinha 2.000 pessoas atrás dele. Ele não foi chamar ninguém. Ele nunca teve a intenção de fundar nada. E aí eu pergunto como, assim, em que outra situação no mundo um homem larga tudo,
taxado de louco, vai para um canto, meio uma igreja cai nos pedaços, e de repente tem 2, 3, 4 mil pessoas atrás dele querendo viver igual ele, sem ele ir chamar ninguém, nem prometer nada para ninguém. Isso pode ser ação humana? E ó, voltando, 1200 alguma coisa, não tinha Instagram não, pra ele ficar fazendo propaganda lá da igreja de São Damião, fazendo stories e falando, clique no link pra você se inscrever, enfim, que agora eu vou mostrar como que a gente faz pra restaurar a igreja de Cristo, venham todos garantir o seu lugar no céu. Então, não era assim que funcionava, certo? É a ação de Deus mesmo, Espírito Santo. Porque pensa, você tem que ouvir falar, de um falar pro outro, que existe um doido vivendo assim, você tem que por alguma inspiração divina, querer ir lá verificar e ser totalmente arrebatado a querer fazer o mesmo. Não é razoável que isso seja, enfim, normal. E outra coisa interessante, eu tenho um livro aqui, vou pegar não, porque ele tá um pouco longe ali, mas ele é dessa grossura assim, ó. Chama Fontes Franciscanas e Clarianas. Porque Santa Clara de Assis, ela foi uma seguidora de Francisco. Ela fundou a Ordem das Clarissas, assim como São Francisco fundou a Ordem dos Franciscanos, ok? Mas, as Fontes Franciscanas e Clarianas têm o registro dos primeiros biógrafos de Francisco e de Clara. Ou seja, fontes históricas primárias que registraram os acontecimentos. Sem brincadeira. É isso aqui, de milagre, do início ao fim. São histórias e mais histórias de... E assim, São Francisco, ele era como um outro Cristo na Terra. Por onde ele andava, ele fazia os milagres mais extraordinários. Ele ressuscitava os mortos, ele curava os doentes, ele fazia... Enfim, a vida de São Francisco é absolutamente extraordinária. E amplamente registrada, e tanto é que é só o extraordinário que pode arrebatar as pessoas dessa forma, assim como aconteceu com Jesus, que eu dizia para vocês lá, que Cristo, quando a gente falava do cristianismo, né, as razões para quem não crer no cristianismo, que Cristo, ele, essa única fé em que se apresenta uma doutrina e que o próprio Deus se fez homem e dá provas de que é Deus, pelas suas inúmeras ações extraordinárias, certo? Então, então é isso, Francisco era, todos esses imensos, grandes milagres estão registrados aí. E São Francisco, ele era um estigmatizado, não sei se todos sabem o que é isso, mas alguns santos na história, eles receberam os sinais da paixão de Cristo. O que é isso? As chagas de Jesus, nas mãos, nos pés e no lado, certo? Então eles se uniam a Cristo tão intimamente que os sinais da paixão se manifestaram nele. Vocês podem pesquisar relatos de muitos santos que foram estigmatizados, e a gente já vai falar disso para dizer que não é invenção nem histeria. Vamos falar de um caso recente, que é o Padre Pio. Mas, então, bom, era isso que eu queria falar de São Francisco e da sua grandeza e, enfim, de como ele era magnânimo aí. E aí, agora eu vou falar de um outro santo, São Felipe Neri. São Felipe Neri viveu em 1500, nasceu em 1515, se não me engano. Inclusive, eu tô terminando de ler a biografia de São Felipe Neri agora. E quero falar de São Felipe Neri porque São Felipe Neri também foi um desses santos extraordinários que pareciam um outro Cristo, porque onde passavam faziam muitos milagres. Inclusive fizeram muitos milagres, fez muitos milagres depois de sua morte. São Felipe Neri, ele é muito interessante porque ele foi sacerdote e ele foi um letrado, ele estudou, certo? Então ele tinha uma boa formação, ele era sábio nesse sentido, ok? Ele foi viver primeiro como um eremita, como um monge, então ele viveu muito recolhido, ele vivia nas catacumbas, lá em Roma, ele viveu em Roma, em oração e recolhimento, e num dado momento ele teve uma experiência mística em que
é uma experiência que tem um relato disso na vida de alguns santos, que eles têm o seu coração transpassado misticamente e inflamado do amor de Deus de uma forma que ele permanece assim até o fim da vida, certo? E São Felipe Neri, quando ele teve essa experiência de ter o seu coração transpassado, o coração dele dilatou imensamente, de forma que 2 costelas se romperam e que era visível como que ele tinha um coração aumentado. E tem muitos relatos muito impressionantes de que toda vez que ele estava em oração ou que, enfim, ele estava muito emocionado com as coisas divinas, as pessoas viam tremer o coração dele visivelmente. Enquanto às vezes pessoas doentes que ele encostou no seu coração, no seu peito, e elas foram milagrosamente curadas. E a gente vai falar, as pessoas inventaram tudo isso. Então, assim, foi um povo muito bem articulado no século XVI, porque a quantidade de relatos sobre os inúmeros milagres e, sobretudo, inúmeras curas de doentes, ressurreições que São Felipe Neri fazia em vida, e ele viveu muito tempo, ele morreu velhinho, e ele já tinha um reconhecimento, ele tinha fama de santidade em vida, e ele era reconhecido por cardeais e papas, que inclusive se aconselhavam com ele. Enfim, e que ao longo de muitos anos foram registrando isso, registrando. E o que é interessante? Esse livro aqui, essa aqui é uma edição da Biblioteca Católica, São Felipe Neri, Santo da Alegria. Ele foi escrito por um de seus filhos espirituais, certo? Que foi formado por ele, que vivia com ele lá. E ele escreve assim um relato histórico. Ele é muito preciso. Então ele vai contando cronologicamente e basicamente, resumindo, esse livro inteiro é só contação de milagre que ele fazia o tempo todo. E aí ele conta um milagre, ele conta um fato, né? Quase tudo é milagre. E aí no final, ele sempre tem as notas de rodapé e ele fala quais pessoas testemunharam, atestaram, onde foi registrado que no processo de beatificação de São Felipe Neri, porque eu não sei se vocês sabem, mas a igreja, antes dela beatificar uma pessoa que pelos sinais, pelos milagres, dá sinais de que era um santo, ela faz um longo processo, uma análise minuciosa daquilo ali, houve inúmeras testemunhas e registra. Então, assim, inúmeras testemunhas foram ouvidas e registraram isso daí. Ok? Deixa eu ver. E muitas conversões também. Eu não vou ler nenhum milagre aqui de São Felipe Neri, não. Depois eu até mando pra vocês. Mas inclusive depois da morte dele. Mas assim, é muita coisa, sabe? É isso aqui tudo. Só de milagres, relatos, tudo com fontes, com registros, pra quem quiser ver e pesquisar. Então, vão anotando aí, tá? As indicações de livros para vocês lerem aos poucos, para vocês irem aprendendo a amar a igreja e os santos, e também para fortalecer a fé, ver como que Deus nos dá, sim, evidências, provas de onde que tá a verdade da fé, certo? E onde a gente pode encontrar a segurança aí da doutrina. Então, esse foi São Felipe Neri. Eu quero falar agora da Beata Ana Catarina Emmerich. Não sei se todos já ouviram falar, mas a Beata Ana Catarina Emmerich foi uma agostiniana que viveu, se eu não me engano, não lembro, 1800 e alguma coisa. Vou ver aqui o livro dela. 1800 e pouquinho, século XIX, já mais recente, certo? E ela passou a maior parte da sua vida numa cama, doente. E a Ana Catarina Emmerich, ela tem um registro que ela, descrevia, mas ela ia narrando, e um secretário ia escrevendo, né, o que ela narrava das suas experiências místicas. Esse aqui é um deles, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, ó. O que tem aqui? Ana Catarina Emmerich, ela tinha uma experiência, eu vou falar aqui, eu não sei se todo mundo... Bom, alguns talvez... Alguém já viu Harry Potter? Ou leu? Em algum momento? Então,
Não sei se vocês, quem já viu, não sei se lembra da penseira do Dumbledore. Então, o Dumbledore, ele tinha, o professor Dumbledore, ele tinha lá um negócio que era a penseira. O que era a penseira? Era uma bacia lá com uma água mágica em que ele ficava cheio das coisas na cabeça dele, e aí pra ele descansar, tirar todas aquelas problemas da cabeça, ele pegava a varinha dele e ele tirava e colocava na penseira. Aquelas recordações e tudo. E aí, acontece uma coisa muito interessante. Tem um momento lá que ele leva o Harry pra ver a penseira dele, e o Harry, ele entra dentro da penseira. E quando ele entra, ele vai lá no passado e ele consegue ver as... É como se ele voltasse no tempo e visse a coisa acontecendo. Só que ninguém que tá ali tá vendo ele tá ali vendo, como se estivesse presente no lugar mesmo, vendo tudo acontecer e ninguém tá vendo ele. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre lembro disso quando eu penso na Ana Catarina Emmerich, porque a experiência mística dela era exatamente isso. Ela via como se ela estivesse presente na época em que Jesus viveu. Tudo que Jesus fez, viveu. E ela narra detalhes interessantíssimos, inclusive detalhes assim de como Jesus era, de como ele se portava, de como eram os lugares aonde aconteceram as coisas. Ela fala, era assim, assim, assado, em Jerusalém e tal. E sabe o que é interessante? Que agora, recentemente, né, com toda a tecnologia, muitas pessoas foram lá e encontraram as coisas do jeito que ela narra. Cruz. E aí eles viram a cruz do outro lado e jogam ela para poder bater o prego atrás, para não sair. Não sei se vocês já viram que nessa hora aparece, filma embaixo, assim, Jesus virado para baixo. E se vocês não repararam, ele não encosta no chão. É como se ele tivesse suspenso a uma distância, assim, do chão. E ela narra isso no livro, que ele teria morrido ali, com o peso da cruz na hora que eles viraram, mas que os anjos sustentaram a cruz para que ele não fosse esmagado no chão. Certo? Então, todos esses detalhes interessantes ela narra. E para quem não sabe também, esse filme, quando ele foi feito, aconteceram uma série de provações. Inclusive o ator que representa Jesus, que é o Jim, eu não lembro como é que fala o nome dele, Jim Caviezel, enfim. É o mesmo que fez recentemente o filme, o Sound of Freedom, o Som da Liberdade. Então, vejam o testemunho dele. É só colocar no Google o testemunho ator da Paixão de Cristo. Ele contando o que aconteceu quando ele fez o filme da Paixão de Cristo. Ele quase morreu. Ele caiu raio nele, enfim. Foi muito pesado. Ele realmente viveu aquilo ali. E sobre como que a conversão profunda que ele viveu e todas as provações que tiveram depois, como que ele mostra que tipo, realmente estava presente ali uma realidade espiritual, porque esse filme ele é fonte de conversão para muitas pessoas. Como que ele está narrando o que realmente aconteceu com Jesus. E aí, tem uma partezinha aqui da Ana Catarina Emmerich que eu nem ia ler isso aqui agora, porque eu pretendo falar disso aqui com vocês lá quando a gente estiver falando na oração. Mas isso é uma das coisas que mais me marcaram. Isso aqui me marcou muito na minha vida espiritual e eu sempre volto aqui para ler. Que é uma parte que ela descreve Jesus. Entre muitas outras, mas eu vou ler rapidamente para vocês esse pedacinho aqui, ó. Prescindindo dos últimos grandes dias da paixão, era a vida pública do Senhor a parte mais importante e mais salutar da sua vida. Aproveitou-a do melhor modo possível. Foi incansável em percorrer diversas vezes toda a Palestina e em todas as direções, aquém e além do Jordão, passando além das fronteiras do norte e indo até o Líbano. Visitou os judeus na ilha de Chipre e no Egito, e mesmo os astrólogos pagãos, na terra dos reis magos. Fazia as viagens penosas sempre a pé, às vezes até descalço. Em todos os lugares a que chegava ou por que passava, ensinava ao povo e curava os enfermos. Nestes trabalhos, nem ao gozo do descanso se entregava. Renunciava até, não raras vezes, à comida e à bebida, porque tinha fome e sede de almas, para cuja salvação viera. A personalidade do Divino Salvador, que queremos descrever segundo as informações da piedosa freira agostiniana, tinha em si algo de majestoso.
para o que muito lhe contribuíam a figura e o olhar sério. Ana Catarina conta o seguinte sobre a personalidade de Jesus. Vide súbito diante de mim o Senhor, como viveu na terra. Era uma figura alta, esbelta e viril. Tinha o rosto comprido, de uma alvura puríssima, a fronte alta, de um branco sem mescla e o nariz bem formado e oblongo. O cabelo repartido no alto da cabeça caía-lhe de ambos os lados do rosto até os ombros. Vestia uma longa túnica de cor cinzenta, semelhante a uma camisa, terminando em simples pregas e cingida debaixo do peito. As mangas eram bem largas, as mãos cruzadas sobre o peito. O Senhor tinha algo de imóvel, reto, comovedor, sério e amável. Era infinitamente nobre, simples e bom. Em outra ocasião, diz a piedosa vidente, Jesus era mais alto do que os apóstolos. Onde iam ou estavam, sempre parecia sobressair-lhe a fronte branca e séria. Tinha o andar sempre ereto e direito. Não era magro nem corpulento, mas de aparência absolutamente sadia e nobre, com peito e ombros largos. Tinha músculos bem exercitados pelas viagens e exercícios, mas não mostrava sinais de trabalho pesado. As palavras, o som da voz do mestre eram como raios vivos, penetrantes. Falava sem defeito de pronúncia, calmo e forte, nunca muito depressa, a não ser algumas vezes aos fariseus. Mas então as palavras eram como flechas agudas e o som da voz mais severo. A voz era barítono, agradável, puríssima, sem igual. Ouvia-se-lhe a voz entre todas as outras, numa multidão, sem que ele gritasse. Era um aspecto comovedor o de Jesus indo pelas ruas de Cafarnaum, ora com as vestes compridas, ora arregaçadas, sem muito movimento, mas também sem rapidez, tão calmo, quase sem tocar a terra, mais simples e mais poderoso do que os outros homens. Nada de excêntrico, nada de vacilante ou de afetação. Tudo nele era natural, no ardor, no olhar e no falar. Bom, vou parar aqui, tem mais, mas senão vou ficar até amanhã lendo. É porque, enfim, essa parte eu acho ela muito maravilhosa, dela descrevendo aí Jesus, né? Então, era isso que eu queria falar sobre Ana Catarina Emerick. E aí, gente, é o seguinte, tem mais vários santos que eu listei aqui, mas além dos santos tem alguns milagres que eu quero contar, alguns milagres assim bem portentosos. E eu acho que eu vou partir de novo a aula, vai ficar dividida em 3 partes, porque são 9h15, certo? E eu precisaria ir para falar com tranquilidade de pelo menos mais meia hora, mas eu poderia falar por mais uma pra gente falar, porque eu acho assim que essa parte é muito importante, sabe? Eu acho que é uma parte que ela alimenta muito a nossa fé. E pra gente mergulhar na doutrina da igreja, primeiro a gente tem que ter bem fortalecido aí a nossa fé na igreja. E nada melhor do que esses exemplos dos santos e os milagres, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir aqui, eu vou fazer uma oração um pouco maior aqui de Santo Agostinho com vocês, e eu vou deixar para falar mais. A próxima aula a gente vai ficar também só falando de santos e de milagres. E eu quero falar para vocês sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, quero falar sobre o Padre Pio, quero falar sobre os milagres eucarísticos, que são muitos. Quero falar sobre as aparições e as profecias de Nossa Senhora de Fátima. Quero falar sobre as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, aqui no Brasil. Sobre a Casa de Loreto, que é a casa onde viveu Nosso Senhor. E o milagre da Casa de Loreto. Quero falar sobre a escada de São José, uma escada milagrosa lá nos Estados Unidos. Quero falar sobre a imagem de Bom Jesus do Livramento, que é aqui em Liberdade, aqui do meu ladinho. Já fui lá várias vezes. E, enfim, quero falar sobre tudo isso com mais calma e detalhes para que vocês possam se inflamar, assim, de amor pela igreja, pelos santos, e que vocês queiram conhecer mais. Então, eu acho que é mais prudente a gente continuar
Na próxima aula eu quero falar também sobre a Glória Polo, sobre o Zachary King, que fiz umas anotações aqui. E, enfim, eu separei algumas coisas que eu quero ler para vocês sobre tudo isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou partir a nossa aula para a próxima, ok? E já vou falar uma coisa com vocês que é o seguinte: eu vou fazer uma viagem de um mês. Eu vou passar um mês num convento com as irmãs lá na França, da Fraternidade São José Custódio. Então, e eu vou viajar dia 17 agora. Então, o que acontece? Eu não sei ainda como vai ficar a nossa catequese. Eu vou conversar com a Mari para ver se eu continuo fazendo de lá normalmente. Apesar de lá ser 4 horas mais tarde que aqui, vai ser meia-noite, mas tudo bem. Mas eu vou ver, eu vou avisar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Então, pra gente finalizar, hoje eu vou finalizar lendo. A gente falou um pouquinho aí já de Santo Agostinho, né? Só para quem não sabe, Santo Agostinho viveu em 300 e alguma coisa, lá no início da igreja, 400, enfim, 300 para 400. E ele foi muito importante para a consolidação aí das bases da igreja. Ele foi um grande filósofo, além de ter se tornado bispo de Hipona. Ele é estudado até hoje nas faculdades de Direito, Filosofia, pelas suas obras. E Santo Agostinho, ele se converteu com 30 anos, né? Eu já falei dele aqui. A mãe dele é uma santa, Santa Mônica, que passou 30 anos rezando para ele, chorando pela conversão dele, tanto que o bispo falou para ela assim: fica tranquila que é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Então, assim, de tanto que ele via a mãe de Santo Agostinho chorando e rezando para ele, ela sabia que uma hora Deus ia assim, Deus foi acumulando ali as graças e despejou tudo de uma vez, tanto que ele virou um dos maiores santos doutores da igreja. Mas ele foi um grande intelectual e ele encontrou, eu já falei dele aqui, né, no trabalho, ele encontrou a Deus pela razão. E então, eu vou, para finalizar, eu vou ler aqui, na verdade essa é uma oração muito bonita, mas ela é uma passagem da autobiografia de Santo Agostinho, que é Confissões. Então, para finalizar, eu vou ler isso aqui para vocês, para a gente ver como que é bonita essa ação de Deus nos seus santos, né? Que esse aqui é o momento da conversão dele e essa explosão de amor por Deus que ele teve aí, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante este tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim, e tudo mudou. Porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo, sob a tua guia, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e o teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer amanhã, amanhã.
Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia: pega e lê, pega e lê. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri à Bíblia, abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalaste o teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que, no fundo, era a Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti e só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e não eu estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste e clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste e resplandeceste e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e, respirando-o, suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Leiam Confissões de Santo Agostinho. É muito maravilhoso. E até semana que vem.